Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Maria Isabel Limonge, doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal do Paraná. Suas pesquisas versam sobre as relações entre Estado e sociedade no pensamento político moderno, particularmente nos pensamentos políticos de Thomas Hobbes e David Hume. Para começar a nossa conversa de hoje, eu quero mencionar o interesse crescente em um campo de investigação que podemos chamar de realismo político, especialmente na tentativa de propor uma espécie de arqueologia desse conceito e de sua gramática filosófica moderna. Nesse contexto, aparecem pensadores importantes como Maquiavel e Thomas Hobbes. No que se refere ao nosso segundo autor, o Hobbes, e a sua separação entre o estado de natureza e o estado político, em quais termos seria possível considerá-lo um realista político? Bom, olá, Thiago, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês, um prazer também. E, bom, então, para a gente ir direto à nossa discussão, né? A questão do realismo político, a gente estava conversando agora há pouco disso, né? Depende muito de como a gente define o realismo político, né? Eu acho que é um campo, assim, um vocabulário de difícil, muito, enfim, muito plural, a gente pode dar muitos sentidos a essa expressão, né, que, no entanto, é recorrente, né, no nosso vocabulário sobre a filosofia política, né, mas eu acho que há muitos sentidos aí para realismo político, né. Eu pensaria o realismo político, definiria, digamos, uma definição pessoal minha, né, como uma corrente, uma gramática, né, como você disse na sua pergunta, uma gramática filosófica, uma gramática da filosofia política, que parte do princípio de que as normas sociais e políticas, né, que vão reger e organizar a nossa vida comum, que elas são contingentes, né, que não, enfim, que elas não são nem transcendentais, nem escritas na natureza, nem ditadas por Deus, não estão dadas em nenhuma parte, mas elas serão construídas pelos homens, né, a partir de um campo que é o campo dos afetos, da própria sociedade, das interações sociais e políticas, ou das interações interhumanas entre os homens, que não estão presididas de antemão por algum espectro normativo, né? E, nesse sentido, então, o conceito de estado de guerra do Hobbes ilustra isso bem, né? Quer dizer, o ponto de partida para pensar a normatividade social e política, no caso do Hobbes, é a guerra, né? Quer dizer, é uma disputa de afetos que não está regulada de alguma maneira, né? E que, diante, enfim, dessa dinâmica afetiva, os homens precisam instituir normas que vão regular o seu convívio, né? E isso será feito na história, aos trancos e barrancos, em meio a essas disputas afetivas, sem garantia de sucesso, né, e de uma forma bastante precária, né, toda essa construção normativa pode, de algum modo, se pôr a perder a qualquer momento. Isso é bastante presente no pensamento do Hobbes, quando a gente vê como ele está lidando com o problema da dissolução do Estado o tempo todo, né? Não só ele mostra a lógica de instituição do Estado, como também ele está interessado em mostrar que essa instituição ela pode ser posta a perder a qualquer momento, né? Então, toda a temática da dissolução do Estado, da sedição, etc., que está no coração do pensamento hobbesiano, e que, de algum modo, então, se comunica com essa tese, com essa gramática do realismo, né? Agora, acho que a grande referência, quando a gente fala de realismo político, é, de fato, Maquiavel, né? O autor que dá os parâmetros dessa gramática, né? E isso que eu falei no Hobbes, a gente encontra no Maquiavel de alguma maneira, né? Quando ele vai mostrando
seja no Príncipe, seja no discurso da primeira década de Tito Livio, seja, enfim, na sua obra política toda, nas histórias florentinas, os processos históricos em que as instituições políticas, as normas, né, tudo aquilo que o Maquiavel chama de ordine, né, que é desde a ordem política, legal propriamente dita, mas também a religião, uma série de instituições sociais que vão organizando a vida comum e que vão sendo produzidas a partir de um campo de disputa, de conflito, daquilo que o Maquiavel denomina o extraordinário, né, aquilo que não está ordenado. Né. Então, nesse sentido que eu penso aí essa gramática do realismo político e introduziria Hobbes como um autor que, de algum modo, partilha dessa gramática, ajuda a gente a pensar, né, dar um conteúdo para ela, nesse sentido que eu acabei de mencionar. No caso do Hobbes, né, quer dizer, o que é essa normatividade que regula a vida social? Né? Ela é aquilo que o soberano diz ser, institui, né? E há algo de arbitrário nisso, né, no sentido de que essas normas poderiam ser outras, né, outras. Essa arbitrariedade é uma certa contingência também dessa ordem, apesar do Hobbes pensar a partir da estrutura do contrato, etc., né, que parece, a ideia de contrato parece dar um arcabouço, né, uma estrutura normativa que organiza a instituição da normatividade política e social, mas, na verdade, ali na filosofia do Hobbes, ela organiza muito pouco, porque ela dá os princípios a partir dos quais a norma vai ser instituída de maneira, digamos, arbitrária. Por arbitrária, eu quero dizer, poderia ser outra norma. Professora, a descrição do humano para Hobbes não é meramente antropológica, no sentido de descrever a natureza do homem em termos de uma essência ou natureza específica. A descrição hobbesiana, em seu aspecto afetivo e moral, parte da compreensão de que os indivíduos estão inseridos em um contexto de relações sociais e em um campo de significações, de interlocução e visibilidade. Professora Isabel, poderia falar um pouco para a gente sobre a teoria hobbesiana das paixões e também de qual modo, para ele, a racionalidade e a virtude se explicam como boa representação e representação de si diante dos outros? Sim, essa pergunta remete um pouco ao conteúdo do meu livro sobre Hobbes, né, que é O Homem Excêntrico, Paixões e Virtudes em Thomas Hobbes, que tem por tese central essa ideia, né, de que o Hobbes não parte, como muitas vezes se pensou, a partir de uma referência hegeliana, dos indivíduos atomizados, para a partir daí pensar, pela via do contrato, a formação do campo social e político, né, da sociedade civil. O Hobbes não parte dos indivíduos isolados, né, ou de uma essência, que ele tem uma essência, uma natureza específica, enfim, a partir das quais nós vamos, né, fazer uma somatória e construir a sociedade civil, mas que o ponto de partida do raciocínio político hobbesiano são os indivíduos em relação, né, seja como corpos, né, quando o Hobbes vai pensar o corpo, né, o corpo humano, né, esse corpo não é um átomo, não é uma mônada sem janelas, né, é um corpo que está sujeito ao movimento, né, às relações de movimento, à ação do movimento dos outros corpos sobre ele está o tempo todo em interação, né, mesmo a sua essência, aquilo que este corpo é, né, depende de como se nomeia esse corpo, e essa nomeação, por sua vez, depende daquilo que o corpo vai sendo ao longo, digamos, da sua existência na interação com os outros corpos, né, as características que ele assume, que vão ser que saltam aos olhos, que vão servir de base da sua definição, né. Então, seja como corpo, o homem está em relação com os outros corpos, como homem, o homem está em relação com os outros homens. Eu procuro mostrar no livro que o Hobbes concebe o estado de natureza como, e o estado de guerra, como uma dinâmica social do poder, né, em que os homens estão disputando poder, e o poder segundo Leviatã, formado, né, a partir da circulação social dos signos de poder, né, depende de como
cada um é valorizado publicamente, a sua reputação pública, a sua glória, a maneira como ele é visto pelos outros, é que constitui o seu poder, né? A sua capacidade de agregar indivíduos em torno de si, seja na forma da amizade, da aliança ou da subordinação, né? Então, retomando, né? Enquanto corpo, o homem está em relação com os outros corpos, enquanto o homem está numa relação de poder com os outros homens, né? E também enquanto ser racional, né? A própria razão, de certo modo, envolve uma relação com os outros, porque envolve uma capacidade de partilhar definições, de aceitar definições comuns e dessas definições retirar consequências que os interlocutores possam seguir, acompanhar, né? Então é um raciocínio feito em conjunto, né? Então a ideia é essa, né? O Hobbes concebe o homem sempre num campo de relações, né? Afetivo, moral, de relações de poder, de relações políticas, né? E que também a solução para o problema político, né, que é a guerra, né, ela também se coloca nesse campo interrelacional, né, porque, como eu já mencionei, a própria racionalidade para o Hobbes é uma instituição partilhada, né, em que os homens concordam em torno de certas definições, e esse acordo é importante para que as definições parem de pé, né. Esse acordo supõe que os homens consigam preencher as definições, os conteúdos verbais com o conteúdo das suas imaginações, com a maneira como eles são afetados pelo mundo, como eles percebem o mundo, e então eles precisam se colocar de acordo sobre o fato de que aquelas definições reportam a esse mundo imaginado por cada um, né? Então, a instituição da razão para o Hobbes é uma maneira justamente de instituir um mundo comum, um mundo partilhado, em que aquilo que é pensado no âmbito da imaginação pode ser comunicado e partilhado entre os homens, né? Então, a racionalidade também se dá num certo campo de interlocução, de visibilidade, né? E também a noção de virtude, né? Quer dizer, o homem virtuoso, para o Hobbes, essa é a tese que eu defendo lá no livro, né? Ele também está o tempo todo pautado pelo modo como ele é visto num espaço público, né? Então, a própria pessoa jurídica, para o Hobbes, ela é definida como uma máscara, né? O Hobbes explora essa ideia, né, da persona como sendo a máscara do teatro, né? E diz, bom, eu me constituo como pessoa jurídica no momento em que eu coloco uma máscara, né? Eu adentro a um espaço de visibilidade, de trocas jurídicas, né? Em que daqui para frente conta a maneira como eu estou me expondo e me apresentando ao outro, né? Então, o contrato, no fundo, é isso. Eu digo que eu quero fazer isso, aquilo outro, em troca daquilo outro, né? Eu me represento, assim, diante dessa cena pública que é o contrato, né? E a partir daí se cria uma série de expectativas de como eu devo agir para ser coerente com aquilo, com o modo como eu me represento nessa arena, né? Então a gente pode pensar o campo das virtudes civis, né, também como virtudes públicas, as quais o que vale é menos aquilo que eu sou, mas mais o modo como eu me apresento aos outros, né? O que se cobra é minha coerência diante do modo como eu estou representado nesse espaço. E não que eu seja de fato coerente, que eu seja de fato equilibrado, que as minhas paixões estejam bem compostas, harmonizadas, etc. O que importa, quer dizer, o homem virtuoso é aquele que é, no fundo, o cidadão, o sujeito que se pauta pelas normas jurídicas instituídas racionalmente, por definições compartilhadas, etc. O cidadão é um sujeito que está o tempo todo preocupado de como ele está se representando aos outros e preocupado com a coerência dessa representação, né? Então, nesses vários níveis, a gente tem. O homem hobbesiano é um homem que está em relação, enquanto corpo, enquanto homem na disputa do poder, enquanto sujeito racional que partilha definições, enquanto cidadão que constrói um mundo jurídico em que cada um se vê representado diante dos outros
né, e dentro do qual se cobra a coerência dos cidadãos nesse campo de visibilidade. Né. Essa é um pouco a tese que eu defendi no meu doutorado e que se tornou o livro sobre o Hobbes, né, que se chama O Homem Excêntrico, que com esse título, O Homem Excêntrico, dá conta desse caráter excêntrico do homem, o fato de que ele está o tempo todo sendo pensado na sua relação com o seu exterior. Né? Contestando, então, com isso, essa leitura buscava contestar um tipo de leitura mais típica do Hobbes, né? O Hobbes partindo dos indivíduos isolados, egoístas, autocentrados, que calculam o seu interesse a partir de si mesmo, vão lá e se agregam a outros indivíduos, né? Mas cada um o tempo todo pautado apenas por si mesmo. Né? Na minha leitura do Hobbes, o homem não é autocentrado, egocêntrico, egoísta, mas o homem hobbesiano é sempre definido, então, numa relação com o outro. Essa ideia da boa representação de si mesmo é a própria, de um lado, a representação jurídica, né? Mas com isso o Hobbes retoma um topos da Renascença, né? Então, a gente vê no próprio Maquiavel, ou em autores como Castiglione, Torquato Aceto, todos discutiam essa questão da boa aparência pública, né? Que o homem virtuoso é aquele que constrói bem a sua aparência diante do público. Então, esse tema reaparece no Hobbes e transposto para essa arena jurídica. Né? A boa representação que eu posso fazer de mim mesmo é a minha representação jurídica, né? Enquanto pessoa civil, né? Pessoa jurídica. Né? E essa pessoa, para o Hobbes, ela insisto, então, constituída como uma máscara. Né? Eu não sou uma pessoa jurídica, eu me torno uma pessoa jurídica no momento em que eu começo a me pautar na minha relação com os outros pela coerência da minha representação pública, jurídica. Né? Atualmente, a representação política tem sido um objeto privilegiado de análise das teorias democráticas, apontando para sua importância e centralidade nas democracias liberais contemporâneas. Sabemos que, para Hobbes, a representação desempenha um papel decisivo na estruturação do ambiente jurídico em que consiste o Estado. Um dos maiores desafios para as democracias contemporâneas é tornar o direito uma ferramenta de inclusão. A partir da proposta conceitual de Hobbes, como é possível tornar o direito um dispositivo de inclusão social, já que, ao mesmo tempo, ele também é uma ferramenta de exclusão? Certo. Olha, eu vejo que nessa pergunta ela tem duas partes, né? Uma sobre a questão da representação política e outra sobre a questão do direito como um elemento de inclusão ou de exclusão, né? Então, primeiro, tentando juntar essas duas coisas, né? Como eu disse anteriormente, né, o Estado se abre para o Hobbes, né, se institui como uma cena teatral, né, em que cada um, então, porta a sua máscara, essa máscara é a sua representação, né? Eu entendo que essa representação, que é, como eu disse anteriormente, né, constituição da minha personalidade jurídica, né, eu me constituo como pessoa quando eu me represento aos outros numa cena jurídica que é a cena do contrato, né, e ao fazer essa representação, digamos assim, eu me incluo nessa cena, certo? Eu me introduzo nessa cena. E a representação dá a chave também para dizer quando é que eu salto fora dessa cena jurídica, que é, vamos dizer assim, o direito, ou o dispositivo jurídico, político. E o Hobbes entende que tem essa passagem, né? Essa passagem é o contrato, o momento em que eu supostamente, né, me introduzo nessa cena. Né? Eu faço o contrato e eu então, visto a minha máscara, me represento ali. Essa representação envolve, digamos, uma
compromisso, né, ou não é bem um compromisso, mas enfim, uma expressão de um interesse em participar desse jogo jurídico político, onde eu vou encontrar proteção, eu vou encontrar proteção contra a violência alheia, eu vou encontrar tranquilidade para eu buscar os meus fins pessoais, etc. Né? Então, tudo isso é aquilo que eu busco ao ingressar nesse teatro, né, que o Estado é um teatro, porque é todo um jogo de simbolização, né, onde eu, como se eu tivesse dito isso, aquilo, se eu tivesse dito isso, aquilo, eu estaria comprometido com isso, aquilo, outro, né, então tudo uma encenação em que os indivíduos, então, na qual os indivíduos se introduzem por meio da representação que eles fazem de si mesmos no ato contratual. Bom, e esse ato cria uma outra instância representante, que é o próprio Estado, ou a soberania, como aqueles que fala em nome e vai atuar em nome do interesse das pessoas contratantes, né? Então, a representação, ela pode ser pensada como essa porta de entrada no campo jurídico do Estado, ou no campo do direito, se vocês quiserem, né, do ordenamento jurídico-político, no ambiente jurídico em que consiste o Estado, e ela também é a porta de saída, né, no momento em que eu acho que qualquer cidadão pode fazer isso, tira a máscara, né, e ele faz isso, ele pode fazer a qualquer momento, né, ele é livre, o Hobbes diz, o corpo permaneço livre para fazer o que eu quiser, né, eu tô obrigado diante daquilo que eu falei, etc., mas eu continuo, se eu quiser eu me desobrigo, não estou mais afim de estar nessa brincadeira, quero sair fora desse campo jurídico. Né? Claro que, do ponto de vista da lógica interna do direito, segundo Hobbes, eu nunca posso sair fora, porque eu já fiz o contrato, se eu já fiz o contrato, qualquer sair fora significa uma quebra de contrato, mas ao mesmo tempo ele insiste que todos os homens, enquanto corpos, são livres para se desobrigarem, fazerem o que eles quiserem. Isso quer dizer que se o Estado não nos interessa, se ele não nos cativa de alguma maneira, né, se ele não mostra que se ele não nos representa, vamos colocar esses termos, né, eu estou fora dele, né, e acho que, então, o Estado se cria como esse campo, claro que a gente pode estar dentro ou pode estar fora, né, e eu entendo que o Hobbes pensa isso de uma maneira interessante, porque esse está dentro e esse está fora se faz de maneira, no pensamento dele, dinâmica. Né? Quer dizer, a linha de demarcação de quem está protegido, representado pelo Estado, quem não está, ela não é nunca definitiva. Né? É sempre possível que grupos se desgarrem, né? Outros grupos sejam inseridos, né? E eu acho que o Hobbes permite pensar isso de maneira dinâmica justamente por causa pelo fato de que o pilar, o fundamento, né, aquilo que nos faz entrar no campo jurídico é a representação, é a máscara, que pode ser tirada, pode ser posta ou tirada. Né? Não faço parte por natureza. Voltamos também à temática do realismo jurídico, né? Não faço parte já por natureza de um campo normativo em que eu estou obrigado a isto ou aquilo, né? Eu criei esse campo, e entro nele e saio dele quando eu quiser, né? Eu sou livre para isso, sempre. Então essa é uma marca do realismo também, né? Quer dizer, pensar as normas, como eu disse lá no início, em referência a um campo que não é de antemão já regulado por normas, né? Que é a guerra. Então, essa referência ao extraordinário, ao que está de fora daquilo que é regulado juridicamente, está sempre presente. Está sempre o estado de guerra para o Hobbes, o estado natural, ele está sempre rondando o estado civil, né? Seja pela dissolução do estado civil, seja pelo desgarramento de alguns grupos, né? Uma passagem do Leviatã muito interessante,
que ela não tem correspondente nas obras anteriores, no momento em que o Hobbes diz, bom, se um grupo já feriu a lei e se organiza para se defender diante do Estado, se ele usa da força contra o Estado para se defender da punição, isso caracteriza uma segunda injustiça? O Hobbes diz, não, porque essas pessoas estão livres para agora defender a sua própria vida contra o Estado. Então isso mostra essa dinâmica, né, do estar dentro ou estar fora desse campo jurídico, que está sempre se refazendo na medida em que os grupos se desgarram, resistem ou se introduzem nesse sistema normativo que é o Estado. Né? Então, mas na lógica jurídica do Hobbes também existe a ideia de que há certas condições formais para as pessoas estarem, ou para os corpos, para os homens, estarem representados no campo jurídico do Estado. Essa condição é que o Estado interesse essa pessoa, que o Estado traga para essa pessoa benefícios, porque senão ela não está representada naquele campo. Né? As palavras que porventura ela teria dito firmando o contrato, não a representam, porque ela não tem interesse em participar desse jogo. Né? E na minha leitura do Hobbes, insisto, isso é muito dinâmico, né? Esse estar dentro, esse estar fora. Eu acho isso o mais interessante, assim, uma das coisas mais interessantes do pensamento do Hobbes, né? A sobreposição desses dois níveis, né? O nível do artifício jurídico-político, e o campo da natureza, dos afetos, das disposições, das relações de poder, a que eu me referi também na resposta à outra pergunta, né, relação de poder enquanto disputa de signos, de reputação social, formando as facções e as alianças, digamos assim, no subsolo, né, por debaixo da trama jurídica em que consiste o Estado. Esses dois níveis estão operando paralelamente. Né? Pouco a ideia, a relação entre Estado e sociedade, que está se delineando aí. Né? Uma relação que pode ser favorável à manutenção do Estado como elemento de mediação das relações sociais, ou a sociedade pode funcionar de uma maneira a dissolver o Estado, a pô-lo a perder, como a gente vive hoje, né? A gente tem essa percepção, né, da fragilidade do campo institucional, né? Ele pode ser dissolvido, destruído a qualquer momento, né? Uma percepção bastante hobbesiana por conta do convívio, né, e da interação entre esses dois níveis de relações interhumanas, né? No Estado propriamente dito, as relações reguladas pelo Estado, e as relações afetivas, as relações de poder, o choque entre os corpos, que segue acontecendo, digamos, no subsolo do Estado, dessa cena jurídica, e o que faz a entrada, né, a relação entre esses dois campos, é justamente a noção de representação. Que é possível tornar o direito um dispositivo de inclusão social, né? Já que, ao mesmo tempo, ele é também uma ferramenta de exclusão. Eu não diria que o direito é um dispositivo de inclusão, né? Mas, ele está lá, né, como um dispositivo que está lá, como eu disse, que você pode estar incluído ou excluído, ele não é em si mesmo um elemento de inclusão. Eu acho que o campo da inclusão é o campo do social, né, das disputas sociais, digamos, o campo político em que as pessoas vão sendo engajadas, interessadas na dinâmica, no dispositivo jurídico como um elemento de intermediação da vida comum, ou uma dinâmica social em que elas vão se desinteressando dessa mediação, ou vão se excluindo dela, ou são excluídas dela, mas essa é uma dinâmica política propriamente dita, né, e não algo que está inscrito no próprio direito, que o direito possa fazer, o direito inclui ou exclui, o direito está lá.
estou pensando sempre a partir do Hobbes, né? E as pessoas entram ou saem do campo jurídico. Professora, em um artigo, você propõe uma aproximação entre o Maquiavel e o Hume, como expoente de uma certa corrente não justnaturalista que se constitui no início da modernidade. Hume recusa a noção de pessoa como ponto de partida para pensar o princípio do ordenamento jurídico político. Ao invés disso, ele concebe a gênese desse ordenamento jurídico político a partir do jogo das forças sociais e da circulação das opiniões na sociedade. De qual modo David Hume se situa no entrecruzamento da tradição justnaturalista moderna e do maquiavelismo, no qual se elabora um conceito não jurídico de poder e da autoridade política? Então, essa é uma tese que eu defendo agora num livro sobre Hume, que está no Prelo, que chama Hume, o Pensamento Político Moderno, e que eu já publiquei algumas coisas em artigos, né, e acho que, por exemplo, esse artigo aí sobre, que aproxima Maquiavel e Hume, que faz parte desse livro, mas a tese mais geral do livro é justamente que o Hume está no entrecruzamento dessas duas tradições, né, quer dizer, são duas linguagens, duas gramáticas políticas que se instituem com muita força no começo da modernidade, né? A linguagem justnaturalista, que remete à escola de Grotius, né? E que tem no seu centro a noção de pessoa jurídica, né? E, diferentemente de Hobbes, né? Para Grotius e, digamos, o mainstream da escola da lei natural, a pessoa jurídica é uma pessoa, digamos, já dada, né, para o Hobbes, como eu disse, eu me torno uma pessoa jurídica quando eu visto a minha máscara, quando eu ingresso no campo jurídico, do qual eu posso sair, etc. Para Grotius, ou para Locke é mais conhecido, né, acho que fica mais fácil exemplificar a partir do Locke, né. Eu já sou, por natureza, uma pessoa jurídica, no sentido de que todos os meus atos já têm consequências jurídicas, meus atos já são qualificados juridicamente. Né? Então, meu trabalho é qualificado juridicamente, ele produz propriedade, ele produz direito, produz dever nos outros. Né? Então, a tradição justnaturalista, ela vai pensando as relações sociais como sendo tecidas já desde o princípio como relações jurídicas, como relação entre pessoas jurídicas, né, cujos atos já vão construindo uma história jurídica, uma história da apropriação, da constituição da propriedade, de formação de contratos, de governo, etc., que é tudo derivado dos atos das pessoas jurídicas. Né? Então, o trabalho é um ato fundamental e o contrato é outro ato fundamental de uma pessoa jurídica, gerando direitos e deveres, gerando um campo jurídico e princípios normativos que vão regular e estabilizar as relações sociais. Né? Então, isso de um lado, a gramática justnaturalista. A gramática maquiaveliana, justamente, seria uma gramática realista, né? Que está na contramão dessa gramática justnaturalista. Então, além da gramática justnaturalista, no início da modernidade, a gente tem uma outra gramática muito forte, muito potente e muito influente, que é a gramática maquiaveliana, né? A despeito do fato de que Maquiavel nunca é citado, nunca é mencionado, ninguém se filia a Maquiavel, mas todo mundo lia Maquiavel, Hobbes, Hume, com certeza foram leitores e se apropriaram muito do Maquiavel, embora não digam isso explicitamente. Né? E o Maquiavel introduz, né, uma outra gramática política, uma gramática realista, no sentido de que ele vai pensar as relações sociais como uma trama afetiva, desordenada, né, não organizada por nenhum princípio normativo dado, a partir do qual os homens vão ter que instituir as suas próprias normas de maneira, na contingência histórica, né, como eu já mencionei. Então, Hume, normalmente, quando se lê o Hume, é muito clara a sua filiação à tradição justnaturalista, porque ele vai narrando, ele mesmo tem uma passagem na Investigação sobre os Princípios da Moral, em que ele diz, o que eu estou dizendo, o Grotius já disse, ele se autofilia
a escola justnaturalista, até para defender de acusações que se faziam contra ele, né? Ele era um autor que ele acabou sofrendo perseguições, né? Não foi aceito como professor de filosofia moral, porque, enfim, não era suficientemente cristão, etc. E panfletos circularam contra ele, e um pouco para se defender ele diz, mas olha, eu estou falando alguma coisa que está muito próximo da relação, da tradição da escola de Grócius, isto é, que o homem vai aos poucos, nas suas interações, criando normas, instituindo, fazendo acordos, etc., criando um governo, tarará, isso não está muito longe do que o Grócius dizia. E há vários estudos que prestam atenção, né, acompanham essa relação do Hume com a escola justnaturalista. Menos comum, mas embora haja também estudos mostrando essa relação com Maquiavel, que também é muito sensível, embora não seja autodeclarada, né? Nessa gramática realista, no fato de que o Hume, por exemplo, na história da Inglaterra, vai pensando todas as disputas, né, entre as diversas camadas sociais, as diversas disputas de poder que vão aos poucos gerando, então, institucionalidade, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, se essa tese fizer sentido, que o Hume está articulando essas duas tradições, ele aparece como uma figura-chave, né, na nossa modernidade política, que é outra coisa também pouco explorada, né? O Hume não é um autor pouco lido ainda na chave da sua teoria da justiça, da sua teoria política. Claro, tem muitos estudos sobre o Hume, mas eles ainda não são difundidos, não se tornou, digamos assim, a leitura mais comum do Hume. A gente continua lendo o Hume muito mais pela sua teoria da causalidade até hoje do que pela sua teoria social e política. Mas se é verdade que ele está articulando o maquiavelismo e a gramática justnaturalista, ele ganha uma centralidade, né, para a gente pensar a política a partir dos modernos, né? E, enfim, o caráter maquiaveliano, que é o menos notado, estaria naquilo que vocês formularam aí na pergunta, né? Pensar o ordenamento jurídico-político a partir do jogo das forças sociais e da circulação das opiniões na sociedade. Então, essa temática da opinião, que ganha que é uma temática maquiaveliana, né? Porque Maquiavel, o que ele diz sobre o poder do príncipe, né? Ele ainda não diz nesses termos, mas ele já adianta essa ideia. Depende da opinião que fazem do príncipe, né? Quando a partir do capítulo 15 do príncipe, o Maquiavel começa a investigar como é que o príncipe deve se portar com relação aos seus amigos e aos seus súditos, como é que ele constrói a sua imagem pública, como que ele é visto pelos seus súditos, né? E convida o príncipe a trabalhar essa imagem, a sua aparência pública, como aquilo que é uma sustentação do seu poder. Essa temática, o Hume vai buscar, não quero dizer que diretamente em Maquiavel, porque essa temática desde o século XVI foi ganhando força, foi ganhando campo, mas é uma gramática maquiaveliana, né? Um modo de pensar a política que remonta ao Maquiavel. E o Hume, então, vai levar ao extremo essa ideia, né, de que o fundamento de todo governo é tão somente a opinião, né? E a opinião, ela não tem, digamos, o modo como ela se forma, a circulação social das opiniões, ela não tem uma gramática muito ordenada, né? O Hume explora muito essa dinâmica, né? Desde as disputas partidárias, facciosas, os subgrupos que se formam, as relações de preconceito, que ele explora bastante nos seus ensaios e na história da Inglaterra, né? A depender de como os homens estão se vendo uns aos outros, né? E formando as opiniões uns dos outros, também uma temática que está no centro da sua teoria das paixões, né?
paixões principais para o Hume são o amor, o ódio, o orgulho e a humildade, quer dizer, os valores que eu atribuo a mim mesmo e ao outro, e aí a depender de como esses afetos circulam, as relações de poder no interior da sociedade se conformam desta ou daquela maneira, né? Trazendo consequências para a institucionalidade política, etc. Então, isso é todo um tema maquiaveliano, que, como eu também quis mostrar, reaparece na obra de Hobbes e reaparece na obra do Hume, para pensar esse ordenamento jurídico-político, né? Na verdade, eu acho que a minha tese assim, mais forte é que o Hume se vale de uma linguagem justnaturalista no início, na sua juventude, no Tratado da Natureza Humana, sobretudo, ela é uma linguagem mais forte para construir a sua teoria social e política, mas cada vez mais ele vai se tornando maquiaveliano, né? Então, por exemplo, na História da Inglaterra, que é uma obra de mais maturidade do Hume, né? Se a gente for ler o volume 1 da História da Inglaterra, o que está na base das primeiras instituições ou ordenamentos jurídicos políticos, como, por exemplo, a instituição dos júris entre os saxões, bom, e as primeiras monarquias começando a se formar, as primeiras instituições, o que está por trás dela, né? Não são atos das pessoas jurídicas, constituição de propriedade, acordo jurídico, mas é disputa, guerra o tempo todo, né? Até que certas ordenações vão se estabelecendo, vão sendo garantidas pela autoridade do príncipe, essa autoridade, por sua vez, constituída a partir da opinião e da maneira como esse príncipe é visto pelo corpo social, e a partir daí o ordenamento vai se estabilizando aos poucos, sob essa base que são os afetos e as opiniões, essa base, digamos, instável, né? Dessa maneira, eu reencontro esse tema que eu acho que está desde lá do Maquiavel, que passa no Hobbes e retomo no Hume, né? Ultimamente eu tenho trabalhado bastante essa relação Hume e Hobbes, porque também muitas vezes se costuma opor os dois autores, né? Porque no Hobbes você tem contrato, no Hume não tem. O Hume vai pensar, digamos, a institucionalidade a partir de toda uma história social, não tem história no Hobbes, mas o que eu acho que é de comum, de importante nos dois, é essa relação entre o campo dos afetos e os ordenamentos jurídicos políticos, em que há sempre uma dinâmica que vai de um campo ao outro, né? E o fato de se situar aí, precisamente aí, nessa relação entre, digamos, o sistema de afetos que constitui a sociedade e as instituições jurídicas políticas, pensar nessa relação, situar aí o problema político. Professora, na esteira da pergunta anterior, poderia nos falar mais em quais termos Hume pensou a relação entre fato social e norma jurídica, a partir de uma perspectiva realista da política e uma história social da lei? Então, o Hume, eu acho que ele é um pensador do social, né, por excelência. Desde a sua epistemologia, né, porque a crença, a própria experiência do que é a natureza é algo já feito, construído num campo social, também num campo de relações interhumanas, né? E depois, assim, toda a trama afetiva, né, a própria constituição dos homens, o Hume vai mostrando como ela se faz numa trama social, né? E essa trama social, ela tem diversas camadas para o Hume, né? Tem a camada da circulação das opiniões, que a gente falou agora há pouco, em que vão se constituindo certas relações de poder. O Hume explora bastante isso, né? A divisões de classes no interior da vida social, a formação de grupos que se opõem ou que se aliam, né? Então, há essa camada aí das relações afetivas e de poder. Há uma camada que forma o tecido social, que é a camada
digamos assim, da moralidade, dos juízos morais, estéticos, dos juízos de valor partilhados. Então, o Hume explica na sua filosofia como aos poucos nós vamos, na nossa interação, construindo valores comuns, valores morais, valores estéticos, valores epistêmicos, né? Vai mostrando como é que isso vai se formando também num campo de interações, né? Num campo social. Né? E dentre essas normas que vão se formando em meio a relações humanas estão as normas jurídicas propriamente ditas, né? Que o Hume qualifica de artificiais, né? Ele diz, a justiça é artificial. O vocabulário é hobbesiano, né? O direito é da ordem de um artifício. Né? Hume insiste nesse vocabulário, né? É curioso porque, de certo modo, tudo é instituído no Hume, as normas epistêmicas, morais, estéticas, tudo é uma instituição social, né? Mas no caso das normas jurídicas, elas são uma instituição de tipo particular, né? Porque elas envolvem esquemas de coordenação. Né? Novamente, Hobbes ajuda a entender aí, né? Ele diz, eu aceito uma regra jurídica na medida em que o outro aceita também. Né? Por quê? Porque o meu interesse em seguir uma norma jurídica está, na verdade, em limitar o outro. Né? Então, eu me limito para que o outro se limite, né? Então, eu não vou, sei lá, na instituição da propriedade, né? Eu não vou invadir o terreno que o outro está fazendo a sua plantação de milho, para que ele não invada aqui o meu terreno enquanto eu estou fazendo a minha plantação de algodão. Né? Então, é essa limitação recíproca que interessa quando a gente normalmente adentra o campo jurídico. Né? Então, essa ideia de que as normas jurídicas envolvem um sistema de cooperação, ela que é uma ideia que já está no Hobbes e é retomada no Hume, envolve essa ideia, essa tese de que nós vamos adentrar este campo, né? Eu posso adentrar, eu posso seguir esses acordos, ou eu posso deixar de seguir esses acordos. Então, o Hume, na História da Inglaterra, nos seus ensaios políticos, vai mostrando como é que, então, as nossas interações sociais vão gerando diversos tipos de normatividade moral, epistêmica, estética e jurídica, que são esses acordos, então, esses esquemas de cooperação que vão se formando, e o Hume vai mostrando que tem diversos esquemas de cooperação. Por exemplo, o próprio uso do dinheiro, para ele, é um esquema de cooperação. Né? Nós vamos fazer que esse pedaço de metal amarelo, ou que esse pedaço de papel, essa letra de câmbio, tenha um valor de troca, né? Isso é uma combinação, né? É um esquema de cooperação em que nós falamos, daqui para frente vai valer isso, por quê? Porque me interessa, te interessa, todo mundo se beneficia dessa cooperação. Então ele vai mostrando, e aí ele é diferente do Hobbes, né, como aos poucos vários esquemas de cooperação vão se sobrepondo uns aos outros. Né? Então, a estabilização da propriedade, a criação da moeda, o estabelecimento de contratos, e depois a própria definição de um governo, ou de uma carta constitucional, como foi, por exemplo, a Magna Carta na Inglaterra, em que foi também, tivemos um esquema de cooperação que, num certo momento da história inglesa, foi feito, interessou a todo mundo, se estabilizou como um elemento de mediação das relações sociais. Então, ele vai mostrando como, da trama social, vai, digamos, se secretando uma normatividade jurídica como um tipo de normatividade, entre outras, que vão se formando no interior da história social. Né? Eu acho que ele é bastante original, né, na maneira de pensar o caráter institucional, né, quer dizer, no sentido de feito pelo homem, instituído pelo homem, da normatividade social e da normatividade jurídica em particular. Né? Que é feita num processo histórico. No meu livro sobre o Hume, então, eu digo isso, né? O Hume, a diferença da escola justnaturalista, que faz uma história legal da sociedade, quer dizer, vai mostrando como os homens, já, digamos,
pautados pela lei natural, vão interagindo e construindo uma trama social. O Hume faz o contrário, né? Ele parte da trama social, da dinâmica dos afetos, das guerras, das disputas, das alianças, dos valores, dos costumes comuns, dos valores comuns constituídos, e pensa como é que a lei, a normatividade jurídica propriamente, brota desse campo de interação. Então, Isabel, para finalizar a conversa de hoje, diz para a gente quais têm sido os seus atuais interesses de pesquisa e também quais os seus principais achados na investigação das instituições políticas e sociais nas origens setecentistas da democracia moderna. Não tenho ainda grandes achados, não, mais perguntas, grandes perguntas do que grandes achados, né? Bom, o que está me interessando agora é o nascimento, mas assim, está me interessando, mas eu ainda não tive tempo e ainda isso não foi desenvolvido, acho que suficientemente na minha pesquisa, né? Mas o que está me interessando agora, o que eu estou procurando é o nascimento daquilo que a gente vê consolidado num autor como Tocqueville, no início do século XIX, que vai definir, né, a democracia como um estado social igualitário. Né, é uma forma social, é uma maneira como a sociedade está constituída. Seja nas suas relações de poder, como é que o poder está distribuído no interior dessa sociedade, né, e seja também na dinâmica dos afetos, das opiniões, né, tudo isso interessa ao Tocqueville descrever quando ele vai conceitualizar aquilo que para ele é a democracia na América. Né? Então, a democracia na América é algo contingente, nascido na América, sob certas condições históricas particulares, e, sobretudo, ela é uma forma social. Né? Ora, isso justamente é que eu vinha vendo, né, no Hume, antes, né, quer dizer, no Hume também você tem lá a história da Inglaterra, uma transformação da sociedade, uma história social que vai definindo, vai se explicando a partir dessa história social a forma política propriamente dita. Né? Então, a monarquia, e depois o Hume quer mostrar a forma política da monarquia parlamentar, né, inglesa, como é que ela se formou numa história social. E daí a gente vê no Tocqueville, né, algumas décadas depois, né, consolidada essa ideia de que esse conceito de democracia como forma social. E pensando, enfim, a relação entre essa forma social e determinadas instituições políticas que nós vamos caracterizar como democráticas. O voto, a representação, a participação em nível local, né, municipal, o associacionismo, a imprensa livre, bom, uma série de traços que caracterizam, digamos, a institucionalidade democrática, mas que são pensadas numa relação com o campo social. Então, o que está me interessando agora é olhar para esse conceito nascente de democracia, situado justamente nesse nível, que é o da relação entre o campo social e o da institucionalidade. Uma relação que é de mão dupla, né, que vai tanto do campo social para o campo das instituições, como as instituições nascem desse campo social, toda a temática do realismo político, né, a que a gente vem se referindo, e, por outro lado, as instituições também conformam esse campo social, modificam esse campo social, dá a ele novos rumos, etc. Né? Então, a relação aí é de mão dupla. Né? Isso a gente vê muito claramente no Tocqueville, e tem toda uma história pregressa aí no pensamento político moderno que desemboca nessa ideia que é uma definição, uma certa maneira de olhar para o fenômeno da democracia, né, como uma forma de experiência política moderna, circunstanciada historicamente e, sobretudo, muito frágil, né, muito instável.
desde o Hobbes, desde o Maquiavel, essa dinâmica pensada na chave da instabilidade. E isso, então, tudo isso desemboca numa certa ideia, num certo enfoque para a democracia, que eu tenho achado interessante, que talvez nos ajude a pensar melhor também os desafios que a experiência democrática agora nos coloca, né? Primeiro com essa percepção de que é uma espécie de crise, né, das instituições democráticas, elas não estão dando conta, parece que elas são uma farsa, elas não entregam aquilo que prometeram, né? Todos os valores democráticos estão assim em crise, né? Uma ideia de que as democracias ocidentais estão desgastadas, né? Bom, e então eu acho interessante voltar aí atrás nesse nascimento aí do conceito de democracia no século XIX, nesse campo aí da instabilidade mesmo histórica e social. Talvez nos ajude a entender que é um traço da democracia essa instabilidade, né? E isso contrasta, digamos, com as pegadas ou com as visadas mais normativas da democracia, né? Eu acho que ainda aqui no Brasil, sobretudo, ela é muito preponderante, né? A gente vai falar de democracia, a gente já se coloca de um ponto de vista normativo desde o começo, né? Pensa a democracia como um conjunto normativo. E o meu interesse está agora, como eu disse, eu não tenho achados ainda, eu tenho um campo de interesse que está se configurando e que ainda não tem resultados precisos, né, quanto a isso, mas o campo de interesse consiste em pensar o nascimento do conceito de democracia moderna, situado justamente aí essa relação entre o social e as instituições jurídicas políticas, desenvolvendo, então, pensando esse conceito de democracia moderna, essa é a minha hipótese, sobre a chave dessa gramática realista que eu fui buscar lá em Maquiavel, né, e tentar ver como é que ela reaparece, como é que ela informa o novo conceito de democracia. Eu vejo também com interesse situar a democracia no campo do social e das relações sociais, também como uma maneira de pensar a crise democrática, situá-la no campo do social, né? O que está doente quando a gente diz que a democracia não está funcionando? Talvez sejam menos as instituições elas próprias, que não estão dando conta, não entregam o que prometem, mas o próprio tecido social. Há algo nas nossas interações, nas dinâmicas de poder, nas dinâmicas afetivas que constituem o campo social, que não estão sendo favoráveis a uma institucionalidade democrática. Então é isso que eu estou procurando agora, no momento, pensar, né? Isso tem sido meu campo de interesse. Mas, como eu insisto, tenho mais perguntas do que achados aí. Ao final do episódio, a gente agradece a professora Isabel Limonge pela ótima entrevista e também queremos agradecer a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.